Ivone, eu, Sim. eu passo para ti. Pode fazer a nossa oração, por favor. Está bem. Então, vamos ligar os nossos corações em vibrações de amor, de esperança e de paz. Em agradecimento ao nosso Mestre amorável Jesus, por essa oportunidade que está nos dando de nós nos comunicarmos tão longe e aprendermos um pouquinho mais uns com os outros. Que a vontade e o amor do Cristo reine em todo o mundo, em todos os lugares, em todos os corações. E que nós tenhamos, Senhor, paz nesses corações. Que nós tenhamos, Senhor, vontade de evoluir, vontade de aprender, para nos tornarmos filhos de Deus melhores, mais amoráveis, mais carinhosos, enfim, sabermos agradecer a cada minuto que vivemos, a cada minuto que estamos na terra ou fora da terra. Que Deus, nosso Pai, de amor e bondade, ilumine esse trabalho tão divino, tão maravilhoso e tão belo, que faz o nosso coração cantar, a nossa mente voar além das estrelas e vermos tudo que é belo e tudo que é bom. Que Jesus seja com todos nós nessa tarde de hoje e que nós possamos, de mãos dadas e corações unidos, aprendermos um pouquinho mais. E que assim seja. Obrigada, Senhor. Boa noite para todos vocês, boa noite e boa tarde para quem está aqui no Brasil e boa noite para quem está fora. E para quem vai nos assistir depois em outro tempo, um bom dia, dependendo do horário, né? Pessoal, o nosso estudo, só para reforçar, tá? Ele não é palestra, ele é estudo. Então a gente vai fazer troca. Outra questão, ninguém está aqui para ensinar nada para ninguém. Nós estamos aqui a partir de conhecimento, de troca, trazendo assim como é que a gente vai fazendo aqui no Brasil, no nosso grupo, na Sociedade Espírita Chico Xavier. A ideia então é trocar um pouquinho com vocês a respeito de temas específicos e hoje, particularmente, nós vamos falar sobre perispírito, função e propriedade. O perispírito é um dos temas um pouco mais difíceis assim de compreender, porque ele é muito metafísico, ele é muito, como tu não vê ele, então é muito difícil para algumas pessoas compreender. Então a gente vai fazer um esforço para a gente juntos tentar, né, ao máximo aqui tirar e colher as informações. Eu vou pegar o nosso slide, um momento, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para o começo e vamos compartilhar. Opa. Então aí está a nossa tela inicial. Deixa eu ajustar ela aqui um pouquinho. Ajeitar aqui o quadro. Nosso tema, então, definição do perispírito, a origem do perispírito, as funções e as suas propriedades. A bibliografia usada está nas obras do Chico, algumas que eu botei como referência lá no grupo, e aqui ao longo do slide vocês vão ter a capinha do livro, que eu gosto de botar a capinha para vocês verem. Então eu vou avançar. A nossa dinâmica é pedir que alguém leia, para não ficar somente eu falando, e aí comenta, vamos falando. Aqueles que quiserem falar, eu não consigo ver a mão aí de vocês, talvez a dona Luzia fale, a dona Luzia vai me avisar, ou se não, não precisa nem avisar, só pega, Fabiano, quero falar, quero colocar alguma questão, só fala assim que a gente dá o espaço. Tudo bem? Bom,
Formação, propriedades do perispírito. O que diz o Allan Kardec lá na Gênese para nós? Alguém quer ler para nós? Consegue ver ali, visualizar? Pode ler, quem? Tá. Zezé, quer ler para nós? Eu coloquei a mão, não sei se Não é a dá para Denise ver. que levantou a mão para ler, a Denise. Ah, Denise, tá. Por favor, Denise. Tá bem, então eu vou ler para nós. Boa noite a todos. Formação e propriedades do perispírito. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem neste mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. O corpo perispíritico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Tá bom. Até aí, Denise, te marcou alguma questão, uma palavra, uma pergunta ou uma contribuição no que tu leu? Tudo eu achei importante, de forma que eu não vou fazer nenhuma menção especial. Tá. Eu quero que vocês acompanhem ali o meu mouse, dá para ver ainda lá na tela, né? Então ele diz assim, ó, o perispírito ou corpo fluídico dos espíritos é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico, ou seja, toda a matéria origina-se no fluido cósmico, tá? Toda a matéria. Só que há uma, vamos dizer assim, uma condensação mais aplumada dessa matéria que é o fluido cósmico, da onde se vai fazer, então, o perispírito, tá? Então, é uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência, porque daí o espírito, vamos voltar lá na primeira aula que nós tivemos, a Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. Deus criador, espírito co-criador e matéria elemento para que esse espírito crie. É como se o pai desse para o filho uma argila e ele fizesse muitas coisas com essa argila. Fizesse uma casa, fizesse uma panela, fizesse um calçado, fizesse uma roupa. Ah, mas aí eu preciso de algo mais... Eu preciso extrair o perfume dessa argila. Então ele vai pegar, vai encontrar alguns elementos ali e vai tentar extrair o perfume da argila. Então, o perfume da argila seria uma substância da argila, só que de uma forma muito mais elaborada. Então, é mais ou menos, eu estou dando grosso modo, que tudo sai do mesmo foco. Então, o corpo espiritual, aquilo que reveste o espírito. Mas por que ele reveste o espírito? Porque o espírito ele é divino. Aí o espírito, ele é de essência divina, então, portanto, ele não é matéria. Para que ele atue sobre a matéria, ele tem que ter um elemento material. Então, ele vai retirar desse elemento, ele vai tocar nessa matéria, ele precisa ter uma roupa. Só que essa roupa tem que ser tirada da mesma matéria, só que não pode ser tão grossa, tão grosseira. Então, ele tem que tirar essa matéria mais refinada, que é o perispírito. Está dando para compreender pelo menos, mais ou menos assim? Aí ele diz assim, ó, é uma condensação, ou seja, condensou-se a matéria desse fluido, né, em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem a sua origem. Até o corpo tem origem no fluido cósmico, só que ele pega das partes normais, grosseiras da matéria. O que vai formar a couraça para o espírito, para que ele possa tocar literalmente na matéria, é a mesma matéria, só que muito mais fina. Digamos assim, vocês vão entrar no inverno agora, tá? Então vocês vão botar roupas muito pesadas, casacões, assim. Só que daí precisa, de repente, as mulheres usam muito isso, né?
é aquela blusinha que eu sobre pele, aquela que cola na pele, assim, que dá um calorzinho maior, sabe? Então, assim, eu vou botar lã, mas eu preciso de uma outra que dê um aquecimento melhor. O perispírito é isso. Para que eu sinta o calor da lã, eu boto algo antes. Para que eu toque na matéria grosseira, eu coloco a mesma matéria antes. É mais ou menos isso. Estou tentando sintetizar. Mas assim, a gente vai seguindo, porque as lâminas seguintes vão começar a explicar melhor essa questão do perispírito. O perispírito é o estudo, um dos estudos mais importantes para quem vai estudar o ES, o estudo da doutrina espírita, e principalmente quem vai estudar a mediunidade. Aliás, o perispírito é assim, ó, não entendeu do perispírito, vai ter problema para compreender o estudo da mediunidade, porque envolve perispírito, comunicação, envolve perispírito. A mediunidade em si precisa, tá bom? Eu vou avançar aqui. Ainda na Gênese do Kardec, alguém gostaria de ler para nós? Eu posso ler, se você quiser. A gente vai fazendo assim, ó. Cada um vai lendo um pouco, tá bom? E aí a gente volta de novo, volta na Denise e vai passando por todo mundo. Vamos lá. Ok. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. Isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Emigrando... Tá bom. Tá bom. Tá, desculpe, lê o resto. Desculpe, eu pensei que já tinha terminado. Não, emigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Agora acabou. Isso, então tá. E aí, o que tu gostaria de pontuar, que te chamou a atenção? Ali tem uma foto de Júpiter. Sim, você já tinha explicado na abertura, né? No primeiro estudo, no primeiro dia de estudo, e eu tinha perguntado para você, né, porque eu prestei bem atenção na tua explicação, se então, em outros planetas, os espíritos também têm um perispírito como nós temos, mas feitos com a matéria prima daquele planeta. E você me disse que sim, mas que nós teríamos uma aula sobre perispírito. Você disse isso. Só que eu já li hoje o que foi dado para a gente ler, então eu entendi. Eu compreendi perfeitamente aquilo que eu queria saber. Então, por exemplo, ele dá o exemplo de Júpiter comparado à Terra. Júpiter, em estado de evolução, ele é muito mais evoluído que a Terra. Se a gente pegar revistas espíritas do Kardec, vai ter vários espíritos lá se comunicando, relatando de Júpiter. Por exemplo, São Luís veio de Júpiter. São Luís era o rei da França. Aliás, é o mentor da França. Já estou te dando essa notícia. São Luís veio de Júpiter. Mozart veio de Júpiter, mora em Júpiter, vive em Júpiter, o espírito de Mozart, ele dá essa comunicação para o Kardec. Então é assim, se eu sair daqui e for para a França, agora está querendo esfriar.
eu não posso ficar de calção e de camiseta lá, né? Porque eu simplesmente vou ter que me adaptar ao clima da França. Não importa, não interessa se no Brasil está fazendo verão. Eu vou ter que me adaptar ao clima de lá. Porque esse é o clima. E é uma imposição da natureza. O espírito não tem querer. Então, cada planeta ele é composto pelos elementos químicos, desde os seus metais e outros elementos, e o espírito, para então entrar neste mundo e atuar neste mundo, nas coisas deste mundo, né, para pegar dessas coisas e criar, para evoluir nessa própria criação, ele tem que tirar a essência desta matéria. E aí, então, formar o seu perispírito. Então, aqui na Terra é de um jeito, em Júpiter é de outro. Resumidamente, é isso que ele quis dizer, o Kardec, aqui para nós, né? Ele resulta ele vai buscar os fluidos ambientes, resulta daí os elementos constitutivos do perispírito deste mundo. Então, se a gente for um dia a Júpiter, isso é possível, desencarnados, a gente vai ter que retirar os elementos deste mundo para formar essa roupa, como um astronauta hoje na Terra faz para poder ir na Lua. Já que ele não desencarnou ainda, ele pode ir na Lua? Pode, porque ela está muito pertinho da Terra. É um satélite. Mas mesmo assim, por ela não ser, não ter, né, as substâncias que a Terra tem, ele vai ter que criar o oxigênio para respirar, porque ele está num corpo que precisa disso. Ele cria, então, ele é possível criar uma roupa de astronauta. Perfeito? Então, ficou um pouco claro, assim, pessoal, para todo mundo? Se alguém tem dúvida, alguma questão, pontuar alguma coisa? Para mim está claro. Então, vamos lá. Ainda na Gênesis, o Kardec vai dizer assim, eu vou ler para nós essa, tá? A natureza do envoltório ou do perispírito está sempre em relação com o grau de adiantamento. Olha que interessante. Então, assim, conforme eu evoluo, essa roupa, ela vai ficando melhorada. Ela vai sendo um pouquinho melhor. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório assim, no seu bel prazer, tá? Pelo que não podem passar a vontade de um mundo ao outro. Por exemplo, um espírito inferior daqui, ele não pode ir para Júpiter simplesmente porque ele quer. Ele precisa ter um estágio de evolução maior, senão ele está preso nas circunvianças do mundo onde ele habita. Os espíritos superiores podem, eles têm esse acesso pela moralidade. Alguns há, portanto, cujo este envoltório ou perispírito, se bem que etéreo, imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado. Ou seja, mesmo que esse perispírito seja mais leve, né, ele ainda é pesado. Ainda é por demais pesado. Se assim, Kardec vai dizer, eu posso me exprimir. Com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do mesmo meio em que eles é próprio. E isso aí, gente, é um alívio para a nossa alma, né? Tu imagina um ditador sair da Terra aqui, querer ir lá para Júpiter e mandar fazer o que quiser, né? Então, assim, não tem. A gente tem, vamos dizer assim, a liberdade, ó, o livre-arbítrio, ele ele tem um espaço-tempo, tá? A gente tem livre-arbítrio? Tem, mas ele tem dentro de um espaço-tempo. A gente não pode, por exemplo, sair daqui e querer ditar ordens em outros planetas, porque eu preciso estar revestido de um certo fluido, e se esse mundo é muito mais evoluído que a minha capacidade, ele não oferece os fluidos necessários para que eu possa estar lá. Nessa categoria se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o próprio corpo. Então tem espíritos que retiram da Terra, vão pegar a Terra ainda como um mundo bem atrasado, a parte grosseira da matéria tão grosseira, que quando eles deixam essa matéria, eles acham que ainda continuam vivos. Por isso, nas mesas mediúnicas, os espíritos se dizem, não, mas eu não morri, eu estou aqui vivo, ó, meu corpo, eu estou olhando para o meu corpo. Sim, ele está olhando, porque o perispírito é matéria. Só que ele não se dá conta que não é mais a matéria física do corpo. É uma matéria espiritual. Mas ele está tão revestido ainda da grosseria dos seus desejos, porque ele não se vê enquanto espírito, ele se vê enquanto um corpo. Ele está confundido com o seu próprio corpo. Tá bom?
Eu A vou, Zezé levantou a mão. pode falar. Duas questões, vou ser Uhum. rápida para não atrapalhar o estudo. Ainda dentro do tema, é claro, aí, do número 9, se os dois planetas, prisão, Plutão e Mercúrio, você saberia explicar a matéria para um perispírito de um planeta como os planetas prisão, ou não há... Porque eu sei que tem, por exemplo, espíritos que foram ditadores, criminosos, né, que estão lá, como é o caso de Hitler, por exemplo, ele está em Plutão, né? Uhum. Pois é. Não, é que assim, ó, a matéria desses mundos, elas são matérias, tá? Como qualquer outro mundo. O que elas não têm moralidade. A matéria é amoral, ela não tem uma moral, tá? Tá. É como as leis de Deus. Por exemplo, a lei de causa e efeito, ela não tem moral. Ela é a lei de causa e efeito. Eu fiz, eu respondo. Eu fiz, eu respondo. Porque ela é a lei da física, a lei de ação e reação. Só que, claro, existe a lei de amor, justiça e caridade, que é a atenuação desta lei. Aí, então, eu vou fazer o bem, eu faço o bem, eu procuro me melhorar, eu vou anulando algumas coisas. Então, mas a matéria em si, ela não, digamos assim, ela pouco está aí a matéria, quem está lá, que espírito está lá, entende? O que acontece com esses mundos é que é o espírito que atrai o elemento necessário, a sua Entendi. composição, pela moralidade, entendeu? Pela moralidade, entendi. Então não é ela em si, porque o planeta ele é belo como criação divina em qualquer planeta, né? Qualquer planeta ele é belo. Então você praticamente já respondeu a minha segunda questão. Justamente eu ia perguntar sobre a Terra como planeta de regeneração. Então, Exato. você já respondeu. O planeta em si... É porque Jesus veio aqui para a Terra, ele veio na Terra, ele viveu conosco. Então, a Terra em si lhe ofereceu os elementos. Aí está lá no Livro dos Espíritos, né, que Jesus pegou a parte mais quintessenciada desta matéria. Por isso ele não viveu muitos anos entre nós, não tinha condições de viver. Porque a capacidade mental e de amor de Jesus era muito grande, ele precisava só fazer aquela passagem entre nós, como nosso mestre, deixar ali o evangelho de Deus para nós e continuar nos orientando mais de fora, assim. Mas ele então reveste-se, né, de um corpo, ele vai buscar nesses elementos que compõem esse planeta, esse corpo. Mas a matéria em si volta depois, aquela matéria que ele deixa volta depois para a sua natureza, assim. Tudo bem. Então tá, eu vou avançar aqui. Alguém quer ler para nós, então, o próximo? Uma nota de Kardec. Eu posso ler. Pode. Esses espíritos cujo número é avultado permanecem na superfície da Terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Isso. O que acontece aqui, antes de eu te passar a palavrinha, tá? O perispírito, que às vezes eles se revestem, ele, digamos assim, ele está de acordo com o grau de evolução. Então, conforme o peso, eles permanecem. Por isso eles ficam aqui na Terra, na volta, com esse perispírito ainda grosseiro, acreditando que estão vivos. Porque a composição do perispírito que eles pegaram para formar o corpo, na verdade, para formar o perispírito, e depois eles saem do corpo, continuam com a sua formação desse perispírito pesado ou leve, e alguns deles ainda ficam aqui, outros se transportam, né? Vão para os mundos superiores, e esses ficam aqui presos, assim. Por isso se acham ainda que estão encarnados, acreditam estar vivo entre os vivos, vivos segundo o corpo, né? Segundo a matéria.
Compreende? Tu quer comentar alguma questão que tu leu para nós? Esses espíritos que ficam, né, eles vão recebendo auxílio no sentido de irem percebendo essa diferença, de irem, eles vão recebendo, quer dizer, não sei o quanto eles aceitam, mas, quer dizer, na medida em que eles reagem, que eles rejeitam essa orientação, eles ficam lutando com essa realidade nova, né? O que acontece? Tá, mas por que se o espírito não aceita, por que ele vai ficando ali, né, e vão deixando? Porque, na verdade, a conscientização ela deve partir sempre do espírito. Então, nós podemos evoluir assim pela graça do amor, mas nós podemos evoluir também pela dor. Então, eles preferem dar o tempo. Deixa que eles fiquem ali. Mas eu quero ficar aqui porque eu acredito que estou vivo e pronto, e não vou mudar. A pessoa vai vendo, até que ela vai se convencendo de que as suas angústias não são escutadas, de que as dores não são sanadas, e aí ela se volta a Deus, né? E pede a súplica, pede. Então, é preciso que ele dilua essa ilusão ali, vivenciando o problema que ele está ali desencarnado, entende? Agora diz assim, tá, mas aí a pessoa vai ficar ali, né, sem pedir auxílio, mas, pessoal, o planeta está cheio de gente encarnada assim, vivendo um dia depois do outro, vivendo uma vida de espíritos desencarnados, perdidos, só que tem um corpo. O Emmanuel, já te passo, Denise, o Emmanuel tem uma colocação muito bonita no livro Fonte Viva, se eu não me engano, o título é Cadáveres. Não, é Deixai os Mortos o Cuidado de Enterrar Seus Mortos. É o título da mensagem. Lá por tantas, ele diz assim, o corpo é um cadáver sem vida, mas há muitos cadáveres em corpos que vagueiam pela vida. Então, há cheio de pessoas mortas que estão vivas. Então, ele faz uma analogia, né? O corpo é um cadáver sem vida, mas há muitos corpos que são quais cadáveres vagando pela vida. Denise? Obrigada. Fabiana, eu tenho uma dúvida e desculpa se eu estou muito confusa, porque como um espírito que desencarnou, né, uma pessoa desencarnou, mas o perispírito ficou, esse espírito que já, né, desencarnou, como é que ele vive sem perispírito lá fora? Não, ele não vive sem perispírito. Você está entendendo? Não sei se eu coloquei bem. Claro. Eu achei que sempre o espírito também é acompanhado de perispírito. Então, se ele é muito pesado e ficou na Terra, como é que ele vai ter dois perispíritos? Você entendeu? Não é. Isso, não, eu te entendi. Quando o espírito se aproxima da Terra, ele retira os elementos dessa matéria que vão formar o seu perispírito, antes de formar o corpo. Ele precisa ter um pré antes. Ou seja, é a forma que vai modelar o corpo. Quando ele deixa a Terra, ele fica nesse perispírito, mas em outra parte desse perispírito. Existe, por exemplo, assim, é que depois nós vamos estudar essas outras. Nós não temos a doutrina espírita fala do perispírito, né? Mas nós temos outros corpos, tá? Nós temos o duplo etérico, psicossoma, corpo astral, corpo mental. São várias camadas desse perispírito. É que as mais grosseiras vão ficando na Terra, porque é dos elementos dela. E a gente permanece em outras menos grosseiras, mas que são grosseiras ainda, né? Ao sair deste mundo, o que acontece, tá, pessoal? Eu vou indicar para vocês a desencarnação de Dimas. Está no livro Obreiros da Vida Eterna, do Chico, mas tem um vídeo que a nossa colega aqui colocou lá no nosso canal. Então, tem umas bombas aqui, gente, porque hoje é eleição aqui no Brasil. Aí, assim, então, eles mostram como é que é feito o desligamento e formado o novo corpo lá espiritual, quando o espírito deixa a matéria. Ali vocês vão pegar direitinho, nesse vídeo, detalhadamente, essa pergunta tua que tu está fazendo.
porque ela precisa se desenhar um pouquinho essa pergunta, assim, digo visualizar, sabe? Eu vou pedir para ela colocar depois de novo lá no grupo para nós a morte de Dimas. Aí ele mostra ali como é que o Dimas foi desencarnando, se redesenhando no mundo espiritual, novamente o corpo lá. Tá bom? A Zezé levantou a mão. Pode falar, Zezé. É só para dizer que, para complementar, né? Quando você diz que tem espíritos que pensam que eles ainda estão encarnados, Haroldo trouxe para nós numa palestra uma vez, eu já assisti, acho que umas 3 vezes, um caso não, ele explica que no plano espiritual existem palestras que os espíritos, nossos irmãos iluminados, né, dão justamente para doutrinar ou ensinar aos espíritos que não acreditam que estão mortos, quer dizer, eles não acreditam que morreram. Então, teve um dos mentores que perguntou: alguém aqui acredita em reencarnação? E um dos espíritos, que já está do outro lado, diz: de jeito nenhum. Então, só queria colocar isso, porque tem a ver com o que você explicou. Exato. Isso é uma coisa muito da convicção daquela pessoa. Daí a pessoa ela precisa viver um pouco, por isso ela vai ficar ali. Por que Deus permite, então, que pessoas que só estão vivendo o mundo, só vivendo pelo mundo, assim, vivem, e o viver o mundo é simplesmente dormir, comer, beber e morrer? Porque é necessário queimar ilusões. Ela tem algumas ilusões no seu... O seu ego ainda fervilha algumas ilusões. E essa pessoa, então, precisa queimar. Queimar é uma expressão de esgotar, né? A gente precisa esgotar isso. Enquanto não esgotar, não há como essa pessoa compreender. O livro Memórias de um Suicida mostra bem essa questão, tá? Quando Camilo está lá, então, no vale, ele remete bem essa questão. Ele diz que eu precisava tirar algumas ilusões da minha vida para poder diluir e poder sair daqui. Ele não conseguia, né? Eu vou ler mais um, então, para nós. Os espíritos chamados a viver naquele meio, qualquer meio, tá? Júpiter, a Terra, Marte, em qualquer lugar, tiram dele seus perispíritos. Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar, fluido peculiar, que é uma parte da matéria, mas é mais essência, deste mundo onde ele vai encarnar. O espírito, ele produz aí, sempre por uma comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode lhe assimilar. Imagina, bem didático, tá, pessoal? Isso aqui é bem didático. Imagina, assim, que o espírito fosse trazido até a Terra, na circunviança da Terra, nos planos astrais que envolvem a Terra, para se preparar para reencarnar, porque ele não desce de um lugar e cai aqui. Ele vai se preparar. É uma estação, são colônias, são cidades. Nosso lar é uma, né? É uma colônia de transição, não é uma colônia de morada. Ela está localizada no umbral, na parte superior. Então, os espíritos passam por ali para se preparar. Então, é como se fosse um agente químico, assim, que ele puxa, é um imã, assim, ele vai puxar esses elementos, ele não escolhe, ele puxa esses elementos que vão lhe formar o seu perispírito. Resulta disso, este fato capital, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que ele vai circundar por aí. Então, ele está revestido, Denise, de um perispírito lá no mundo espiritual, tá? Mas não daquele específico que vai formar o corpo físico que ele vai habitar, entendeu? Não aquele que ele vai habitar. Então, ao deixar esse mundo, ele deixa esse perispírito, ele dilui esse perispírito, porque aquele perispírito era só a forma para formar o corpo.
certo? Então ele volta à sua natureza e ele fica então numa outra camada do perispírito análoga ao próprio. Bom, se ele precisa ter um perispírito para estar na Terra, ele também precisa ter um perispírito para estar na colônia, nos mundos espirituais. É matéria? É matéria também. É grosseira ainda? É, mas só que aí eu dei semana passada, Denise, um exemplo da água, por exemplo. A água ela tem sólido, líquido e gasoso. 3 estágios, né? Mas é água, os 3. Não importa. É água. Entendeu? Então, um é grosseiro, bem sólido, o perispírito mais sólido assim, ainda que seja comparado ao corpo, ele é bem mais sutil. Vamos dizer que no mundo espiritual seria esse estado mais gasoso, mas é matéria. Mas só que está num outro estágio. Ela continua sendo a matéria, igual à Terra, só que num outro estágio. Como a água, continua sendo água, vapor, mas num outro estágio. Quando ela precisa voltar, esse gasoso, vamos dizer assim, esse vapor, simbolicamente, vai se condensar. E aí vai ganhar uma forma mais... Mas qual é a didática de Deus fazer isso? Porque no mundo espiritual, pessoal, por exemplo, vamos fazer um trio aqui já. Eu estou olhando aqui para Denise e para Maria. Vamos supor que nós fôssemos 3 inimigos do passado. No mundo espiritual, nós não nos encontraríamos, porque nós vivemos em vibrações. O mundo espiritual é intermináveis as vibrações. Eu estaria numa onda vibratória, vocês duas estariam em outra, e aí, como é que nós vamos nos acertar se a gente não se vê? A próprio ódio que nós nos nutrimos entre nós 3 já é motivo para não estarmos na mesma sintonia, porque um está no ódio da vingança, o outro está no ódio de quem prejudicou. Um quer atacar, o outro prejudicou o outro. Qual é a melhor forma de fazermos nós 3 nos vermos e nos encontrarmos, independente da onda vibratória? É tendo um corpo. Porque daí o corpo, ele prende a Denise no corpo, prende a Zezé no corpo e prende o Fabiano no corpo. Então ali não entra a questão de vibração. Eu estou preso. Por isso Jesus vai dizer: perdoa os teus inimigos enquanto estás a caminho dele. A caminho é isso. Estás perto da tua existência. Então, reencarnar é a forma mais educativa que se pode existir. Isso é só uma parte do objetivo da encarnação, tá? O objetivo da encarnação não é só o perdão, o ressarcimento de dívida. Não, nós precisamos também, lembrem lá no início que nós estudamos, nós precisamos intelectualizar a matéria. Nós precisamos fazer a matéria também evoluir, agindo nela. Eu preciso fazer com que a matéria se modifique. Para ela evoluir no universo, ela tem que ir se purificando no universo. Tá bom? Fabiano. Pode falar. Até, só para complementar, você explicou também naquele dia que o perispírito é necessário porque o espírito não toca a matéria, não é isso? Porque ele não é matéria. Porque ele é de essência divina. A matéria é um elemento que lhe foi dado para ele utilizá-la para sua evolução. Então, como ele é de essência divina, ele não toca nela, mas ele também não... Mas ele precisa tocar nela. Então, há camadas dessa matéria, há várias camadas. E o perispírito é uma sutil camada que lhe habilita a tocar na mais grosseira. Então, é nesse sentido. Eu vou avançar aqui para nós. Quem quer ler para nós ali? Eu posso ler? Pode, Mariana? sim, pode ler. Vamos lá. Alors, o meio está sempre em relação com a natureza dos seres que tem de nele viver.
os peixes na água, os seres terrestres no ar, os seres espirituais no fluido espiritual, o etero, mesmo que estejam na Terra. O fluido étero está para as necessidades do espírito como atmosfera para as dos desencarnados. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos, não morreriam no meio desses fluidos, porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados dali, como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. Desculpa Isso. que eu estou com dificuldade de ler por causa dos meus óculos, que não é o bom. Não, tem Desculpa. problema. O que a senhora chamou a atenção na leitura? O que me chamou a atenção na leitura é que cada ser, ele está de acordo com a possibilidade de ele continuar vivenciando. Cada um dentro do seu, como que eu vou dizer, do seu, não é mundo, mas dentro da sua esfera necessária, né? Uhum. O peixe na água, os terrestres na terra, no ar, os seres espirituais com o fluido espiritual. Então, tudo isso, cada um dentro do seu elemento, para que eles possam, vamos dizer, viver o que eles têm que vivenciar. Isso. É o que lá no final do primeiro parágrafo, Kardec vai dizer, mesmo que estejam na Terra, olha que interessante, eles estão separados por esta matéria com a sua necessidade. Vocês percebam lá, por exemplo, a criancinha que está lá no vidro do aquário, ó, ele é um ser vivo ali, mas ele, o estágio evolutivo daquele menino, obviamente, que está à frente dos peixes bilhões de anos-luz. Então, a necessidade física dele é diferente dos peixes. Os peixes necessitam estar mergulhados num fluido lá que é a água, uma condensação da matéria, diferente da terra, né? Então, o menino está fora, os peixes precisam ficar lá mergulhados, mas o menino também está mergulhado no fluido cósmico universal, só que não é o fluido cósmico universal como o dos peixes lá. Então, quer dizer que no mesmo mundo em que nós estamos, há essas variações, né? É o que ele está querendo dizer aqui, o Kardec, para nós, ó, na Gênesis, tá? Eu vou avançar aqui. Eis aí porque não podem sair do meio que lhes é apropriado. Por isso os espíritos não podem sair a bel prazer da terra, como os peixes não podem sair da água a seu bel prazer, porque eles morreriam. E lá na primeira lâmina, lembra que ele cita, Marie, que ele diz assim, que a luz, se eles pegarem e for para um ambiente onde há muita força de fluido, vamos dizer assim, ou de luz, eles não morreriam, porque o espírito não morre. Mas uma força instintiva os afastaria. Então não adianta ele querer ir para Júpiter, porque a realidade de Júpiter é outra, a realidade política, a realidade mental, a realidade de amor, a realidade de evolução é outra. Ela emite uma espécie de energia, se assim a gente pode dizer, que afasta. Mas como é que eu podia ter um exemplo disso? Tenta olhar para o Sol. O Sol te mata, assim, se tu olhar, não, mas ele é irresistível, ele faz com que tu gire o rosto. Por quê? Porque a composição que existe nos meus olhos, que foram retiradas da Terra, elas não foram feitas para que eu encarasse o Sol. É mais ou menos no campo mental espiritual. A minha evolução, agora não biológica, mas espiritual, não consegue vislumbrar a figura de espíritos muito iluminados, porque a luz deles me afasta. Né? É muita força.
Eis aí porque não podem sair do meio que lhe é apropriado da natureza. Os peixes não podem sair da água, sim, ao bel prazer, e nem o ser humano pode ficar mergulhado dentro d'água ao bel prazer, né? A não ser que ele coloque uma roupa e mesmo assim ele tem que ter alguns elementos lá. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza. Olha que interessante. Despojar-se dos instintos materiais que o retém nos meios materiais. Ou seja, eu preciso modificar o meu coração para modificar os instintos e assim eu graduar a roupagem. E aí eu supero esta roupa. Numa palavra, que se depure moralmente e se transforme, ou seja, né, é a roupa, a túnica nupcial ao qual Jesus falou que nós precisamos ter para uma festa. Então, gradualmente se identificam com um meio mais depurado, que se lhes torna mais uma necessidade. Como os olhos, para quem viveu longo tempo nas trevas, insensivelmente se habituam à luz do dia e ao fulgor do sol. Então, à medida que a gente vai evoluindo, as nossas vistas vão se adaptando a esse novo processo, e daí eu saio da caverna, eu vejo a luz do fogo, já é um salto, do salto eu vejo a luz da rua, é outro salto, depois a luz do sol, depois a luz espiritual. Então, à medida que eu vou evoluindo, vai se abrindo o leque, e eu vou ganhando, ao mesmo tempo que eu evoluo no espírito, eu ganho uma roupagem que me favorece por mérito. Então, eu posso ver mais, espiritualmente falando, o conhecimento, ele me permite saber, mas uma parte dele não me permite mais, é preciso amor. É só o amor que pode ver, não é mais a razão. Então é preciso que desenvolva alguns sentimentos para que eu consiga perceber as nuances. As nuances. Né? Como assim? Um exemplo típico. Antigamente, eu citei esse caso, né? Uma pessoa, vamos pegar uma mulher que tivesse um câncer. Aí não sabia lá, tira o seio e está pronto. A gente evoluiu moralmente, os direitos, a sensibilidade do humano, percebeu o outro, a dor, que vai além de um corpo, a relação, essa pessoa que tem um seio tem relações amorosas, relações familiares, tem relações de afetos. Como é que ela vai ficar nisso tudo? Olha o salto que a gente dá. Então, por pensar assim, a gente então cria métodos para que a gente possa dizer para essa pessoa, não vamos mais tirar o seu seio, vamos botar ali uma prótese, vamos redesenhar, vamos organizar, vamos deixar. Então, isso é um salto. Ao dar esse salto de querer entender que o outro tem necessidades, a ciência, então, consegue ver os mecanismos e surge, então, as fórmulas. Mas só surge a fórmula porque alguém se importou com aquela pessoa nas suas relações. Então, não basta apenas fazer uma fissura, um corte muito bem feito. É preciso saber se aquele corte, aquela fissura vai afetar essa pessoa. Antigamente não se tinha esse olhar. E hoje se tem. Então, quer dizer, é um salto na evolução, porque a gente é mais do que um corpo, a gente é uma relação. A gente tem vida pós-corpo. Então, por isso eu particularmente, aqui não cabe, né, questões particulares da gente, mas particularmente eu sempre me preocupo quando alguém diz assim, é uma criança que conhece muito, ok, é uma criança que nasceu com superdotação, ok, eu quero saber se essa superdotação da criança olha o outro na sua constituição de relação, porque senão é só conhecimento, gente. Não é disso que a humanidade precisa de gente humanas. Então, por isso, há de se ter o cuidado com a experiência, eu já lhe passo, Marie, com a experiência desse espírito neste humano. Né? Essa criança tem essa experiência, ela sabe, então, por isso nós não devemos nos vislumbrar só com o conhecimento. A gente tem que entender o amor. Por que a gente precisa entender o amor? Porque senão a gente atrela somente aquela criança que domina a matemática como uma superdotação e acha que aquela é um ser evoluído e nos esquecemos de uma criança, por exemplo, que mora numa situação de muita pobreza e que sabe lidar com as emoções do seu dia a dia e nas relações sociais, e a gente olha isso como um espírito não evoluído.
E aí o Filomeno de Miranda vai desmistificar isso no livro Transição Planetária, exatamente mostrando o contrário. Vocês percebem que aí a Joana faz no livro, ela faz uma crítica, ela chama de o cérebro intelectual e o cérebro emocional. No livro Vida, Desafios e Soluções. Ela diz o seguinte, que a inteligência não é mais medida por um QI de um fator coeficiente. Que uma criança sabe. Não, mas nas suas relações, a inteligência emocional. Como ela lida com os desafios da vida. O que caracteriza-nos como espírito evoluído não é o saber o cálculo exato das coisas. O que me caracteriza como espírito evoluído é eu saber o que eu faço com esse cálculo para as pessoas. Vocês compreendem? Então, isso aí é um salto que nós espíritas precisamos compreender, porque senão a gente vai começar a comprar a ideia de superdotados espíritos evoluídos. E o Kardec vai dizer no Evangelho que não é pelo o conhecimento, pelas letras, mas a arte de formar caráter. Está lá no Evangelho. Não é o conhecimento das letras, mas a arte de formar caráter. Então, não é só saber como eu lido com esse saber. A inteligência emocional. E isso, então, tu vai ganhar em vários campos. Vai ter crianças que não têm conhecimento algum de matemática, que não são superdotadas, mas são crianças extremamente humanitárias. São crianças que sabem lidar com as circunstâncias. Porque ela faz essa crítica dizendo que crianças jovens que eram tomados de super QIs altíssimos estavam na dependência de pessoas ditas com QI baixo. E que inteligência era essa, então? Que inteligência era essa? Que eu tenho QI alto e fico na dependência de pessoas com QI baixo. Aí entra essa questão da discussão do que é inteligência. O que é evolução? É isso que ele está querendo dizer aqui para nós. Esse irresistível é da evolução do espírito. Tá bom? Eu vou te passar, amiga, Marie. Obrigada. Justamente, eu estava pensando, eu estava aqui te ouvindo e pensando uma coisa, e me veio que, na verdade, é a evolução, tanto aqui, do nosso lado, né, encarnado, quanto dos desencarnados. Porque existe a evolução dos dois lados, então. Não é só aqui na Terra, que uma vez encarnado que nós vamos aprender. O aprendizado, ele passa a ser nos dois lados, nos dois mundos. Isso. A evolução ela é sempre feita nos dois mundos. Mas a concretização, vamos dizer assim, o teste maior, ele vem ser aqui exatamente porque daí o corpo ele rompe as barreiras da vibração, né? Uhum. E então aqui, pelo fator do esquecer, é que eu dou o testemunho, vamos dizer assim, real. Mas ela ocorre sim, Marie, ela no mundo espiritual também. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, simbólico, Obrigada. tá? Nada simbólico, a imagem que eu trago. Então, nós temos ali a essência no lado esquerdo da tela, digamos assim, a centelha divina, né? O perispírito é matéria e o corpo. Então, digamos, aqui nesse perispírito está todos os compostos que vai formar essa organização física. Esse perispírito, ele pertence do mundo terreno, da onde também está essa organização física, tá? E ali diz assim, o livro dos espíritos consta que a natureza vaporosa ou semimaterial do perispírito permite ao espírito poder se elevar na atmosfera, transportar-se por onde queira. Mas o perispírito, o elo de ligação entre o espírito e o corpo material, ele retira do meio ambiente do fluido universal. Poder-se dizer que é a quinta essência, ou seja, é uma essência mais aplumada dessa, tá? É como se eu tivesse, aqui vamos supor que aqui fosse a água em estado sólido e aqui fosse a água em estado vapor, vamos supor, tá? É a mesma, só que no outro estado. É o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual. Ele é, o perispírito, o princípio desta vida orgânica, mas não é o perispírito o princípio da essência espiritual. Tá bom?
E, além disso, o agente das sensações. O corpo, então, sofre o impacto, mas quem sente é o espírito. O espírito, aqui a essência pensa, passa para o perispírito e o corpo, então, reflete. O corpo é literalmente uma máquina. Literalmente uma máquina, tá? De transmissão da vontade do espírito. Eu vou continuar aqui para nós, só para vocês terem aqui, Andréia, ó. Que interessante, ó. Quando tu perguntou, né? Mas eu pensei que a gente saía, né, com o perispírito. Então, aqui, ó. Aqui está a essência divina. Vocês conseguem ver o meu mouse? Assim, tá. É só simbólico, tá? Isso aqui, esse esquema chama-se MOB. É Modelo Organizador Biológico do professor Hernani Guimarães de Andrade. Então, aqui a essência, o espírito, reveste algo muito sutil, que é o corpo mental. Tem espíritos que já estão só nessa camada já, gente. Tem uma camada, então, que reveste o corpo, a mente do espírito. Depois nós vamos ter... Tem vários outros, tá? Aqui de corpos, mas só para nós conhecer o perispírito, o duplo etérico e o corpo. Não existe três, existe um com três partes, vamos dizer assim. Porque todos aqui são matéria. Todos são matéria. O corpo morre porque ele é puramente biológico no sentido... Todos são biológicos, mas esse aqui é o mais grosseiro desses biomas, né? Ele fica na Terra. O duplo etérico também fica na Terra. E o perispírito também vai ficar na Terra, mas uma parte dele mais essencial vai sair o espírito, tá? Mas isso aqui, aí tem outro corpo que ele vai sair. André Luiz, quando estava no mundo espiritual, ele foi levado até a colônia espiritual onde estava sua mãe. Então ele sai do perispírito, e vai numa outra parte, numa outra camada desse perispírito para o mundo espiritual. O duplo etérico, ele é assim, gente. Ó. Por exemplo, o Fabiano está aqui dormindo. Aí o Fabiano vai sonhar e se desprende. Sai um cordão assim, o Fabiano se desprende. Ele, então, sai no perispírito aqui. Ó. Ele não morreu, ele saiu. Foi lá no mundo espiritual. Esse corpo, ele sai junto, porque ele está dentro deste aqui. Só que ele volta. Quando esse corpo vai, este volta para trás. Por quê? Porque essa organização biológica, ela precisa continuar viva. Coração pulsando, sangue correndo. Então ele fica aqui, ele é o vigilante entre o corpo físico e o perispírito. Se o corpo passar mal aqui, ou chegar qualquer coisa aqui, ele emite um sinal rapidamente. Esse corpo aqui chama o outro. Então, o duplo etérico, por isso ele é duplo, é um etérico, ele é puramente o vigilante entre o corpo físico e o corpo espiritual. Pode falar, Zezé. Pois é, chegou a hora de fazer a pergunta que eu ia fazer há dois estudos atrás, justamente, eu vou ser breve também. Um dia, há uns anos atrás, morando no Brasil, eu fiz uma experiência. E essa experiência foi uma experiência de desdobramento. Eu me desdobrei, eu quis fazer. Eu aprendi a fazer com um amigo e eu cheguei em casa, na hora de dormir, fiz exatamente como ele tinha me dito que ele fazia e eu consegui. Então, eu me desdobrei. Junto comigo, no meu quarto, estava a minha filha, dormindo. Quando eu me desdobro, eu vejo o espírito dela sentadinho na cama, olhando para mim. Então, a minha pergunta aqui, o que foi que eu vi? Foi o duplo etérico? Não, é que tu não vê, né? Porque ele está em ti. Ele está revestido em ti. Ele está... É que tu saiu no teu perispírito. Não, mas na verdade, eu vi não. O espírito da minha filha. Ela estava dormindo, mas o espírito dela sentadinho na cama, olhando para mim. Era isso que eu queria saber. O que foi que eu vi? Eu vi o duplo etérico dela? Não, mas ela não estava o corpo deitado? Ela estava. Então, era ela, o corpo. Ela estava dormindo. Ela estava dormindo.
uma parte dormindo e outra sentadinha. Ah, tá. É Então isso que ela eu se quero dizer. desdobra, isso, ela se desdobra do seu próprio corpo físico. Assim, ó, o espírito ele pode se desdobrar, gente, e ele pode ficar ali. Ele pode ficar no quarto, ele pode ficar perambulando pelas ruas. O Kardec fala que nós vamos para onde estão os nossos desejos, para onde vai os nossos anseios. Por isso a prece antes de dormir, a prece ao levantar, porque a gente não sabe para onde vai. Mas eu tenho uma vida tão correta, mas assim, gente, eu tenho conflitos dentro de mim, que o ego não permite que se manifeste. Está lá no meu inconsciente. Eu vou viver essas sombras do meu inconsciente. Eu vou viver as minhas frustrações, os meus anseios, aquilo que eu nego. Então, ela pode ficar ali na cama, sentadinha, ela pode ir para uma colônia espiritual, ela pode sair dali e seguir trabalhando. Tem gente que sai trabalhando e vai para o escritório. Vai trabalhar. Na verdade, ela tinha entre 7 e 8 anos. Uhum. Então, ela vai ficar ali, o espírito fica ali, porque ele ainda está ali, naquele processo, assim. Ela podia estar entre sono ainda, não está totalmente... Podia estar numa das fases do sono, né, que tem várias fases do sono. A gente tem aquele sono REM, sono... e assim vai indo. Mas, assim, não tem como ter uma explicação exata, né? Mas, mais ou menos, é essa questão, assim, de... O espírito ele vai se desligando. Ela talvez nem tenha se desligado totalmente, naquela hora ele estava no processo ainda, o sono, o corpo se apagando lentamente, né? Para ir libertando ela. Uma parte saiu, outra ficou ali mais próxima. entendi. O perispírito, aqui, ó, na evolução, o perispírito ele acompanha, tá, essa evolução. Então, o perispírito desse chimpanzé aqui, comparado a esse homus que está se ficando eretos de ficar reto mesmo, ele sai da condição de 4 patas, que é a quadrúpedes, para ir por bípedes. O perispírito, aqui, esses elementos do perispírito que compõem, por exemplo, este aqui, ó, esse ser aqui, é diferente desse que já está aqui na frente, ó. A natureza do corpo é diferente, porque aqui ele já começa a racionalizar, já começa a pensar, então ele precisa pegar elementos da natureza que lhe favoreçam essa racionalização e pensar, porque daí ele tem que ter um corpo apropriado. Para trás, como ele está mais na área do instinto, ele não pensa muito, ele só age, então ele não precisa de constituição do perispírito que vai formar um corpo. Por que ele vai dar um cérebro super bom para um ser que nem esse, se ele nem vai usar? Né? Não há uma lógica assim na evolução. Então, agora nós vamos entrar, assim, nós pegamos um pouco sobre a origem do perispírito, agora nós vamos entrar nas propriedades, tá? O perispírito, ele tem algumas, por ele ser plástico, ele se amolda, né? Ele amolda, ele cria corpos, ele também cria, tá? Por exemplo, o perispírito ele é pesado, ele tem pesos, ele é pesado. William Crook mediu o corpo da Kate King, o espírito, que se materializou na frente dela. Ele viu que ela tinha peso específico. A densidade, a propriedade que revela não só o peso específico do perispírito, como a sua luminosidade espiritual. Por exemplo, aqui nós temos uma seção de uma mesa mediúnica, na foto de baixo aqui, ó. Nós temos um espírito, ele não está dentro da médium, porque ele não pode ficar dentro dela. Ele está emitindo, como diz André Luiz, por fios tenuíssimos a sua angústia. E aí, então, o orientador da mesa está conversando com ele através da médium aqui. Então, o que acontece nesse fenômeno aqui? Ele se crê vivo, sente a dor, sente o peso, sente o amargor. Mas isso é porque compõe aquele perispírito dele segundo a natureza do pensamento dele. Se ele melhorar esse pensamento, perdoar, né, e trabalhar os seus sentimentos, esse espírito, ele deixa de ter esse peso específico, tá? Ele vai deixar de ter esse peso específico. Esse é um dos objetivos também da mesa mediúnica. Então, a densidade.
Aí eu vou avançar aqui, ó. A plasticidade. Eu peguei essas imagens de filme só para mostrar para vocês. Plástico, né? Tem a ver com cirurgia plástica, tem a ver com essa coisa do modelar, de algo se refaz, né? Como o nome indica, é a capacidade do perispírito de ajustar-se ao comando da mente. Então, a mente disse, né, entre outras palavras, ela não fala, mas ela vou formar um corpo na Terra. Então, automaticamente, o perispírito da Terra vai buscar esses elementos assim da Terra. Os processos ideoplásticos acontecem em decorrência da plasticidade espiritual. Aqui, então eu peguei aqui esse ser, nesse caso, né? Esse ser assim deformado, assimétrico, né? Que não tem harmonia segundo nós entendemos na Terra. André Luiz falava, né? Eles tinham rostos pálidos, entristecidos, que mais suplicavam piedade do que causavam medo. Então, quando o espírito não está em harmonia com ele mesmo, o ódio deforma. E é tão forte isso, gente, basta a gente olhar uma pessoa irada, né? Uma pessoa irada, ela se transforma, né? Uma pessoa diferente, iluminada, que é uma outra propriedade do perispírito, que é a luminosidade. Então, quando o espírito está em alta harmonia espiritual, como Jesus, ele emite, então, os seus raios luminosos, que é a propriedade. A fluidez do perispírito revela uma densidade menor, ou seja, ele tem um peso menor. Quanto mais denso, ou seja, quanto menos denso, quanto menos pesado, mais brilho ele emite. O brilho está igualmente relacionado ao grau de evolução do espírito. Olha que interessante, com a moralidade, tá? Os mais adiantados emitem um foco de luz radiante e clara. Os menos adiantados, como vocês puderam ver, né, mostram aquela grosseria, aquela situação arquetípica do medo, de monstro, para todos nós. Outra propriedade do perispírito é que ele é a penetrabilidade. Indica que o perispírito dos espíritos de mediana e superior evolução não encontram obstáculos ao atravessar a matéria, porque ele é uma matéria, mas não fechada. Portanto, ele pode atravessar a matéria fechada. Tá? É a matéria fechada. Presente daí no nosso corpo, no mundo físico. Mas, ao contrário, ao atuar sobre ela, ele produz um efeito patente de um efeito físico, um ruído, por exemplo. Ele pode produzir o lado contrário quando ele quer mover. Aí os espíritos vão dizer lá, nas mesas girantes do Kardec, lembrem? Os espíritos, ele atravessa a matéria sim, mas quando ele quer, ele também pode mexer essa matéria, tá bom? Uma outra propriedade do perispírito é ele ser visível. Ele tanto pode ser vaporoso, ou seja, assim, tão sutil que eu não enxergo, mas ele também, se eles quiserem, os espíritos, eu posso enxergá-lo. Em 1971, por exemplo, Chico Xavier tinha em Uberaba muitos efeitos de materialização. E os espíritos se revestiam de uma parte do fluido cósmico, que é o ectoplasma, que é uma matéria, ele sai do corpo físico do médium de efeitos físicos, e ele dá esse revestimento que o espírito consegue se tornar visível. Ele é usualmente invisível aos encarnados, entretanto, nos casos de materialização ou tangível, né, parece, qualquer pessoa situada no plano físico pode enxergá-lo. Já os médiuns videntes, eles tanto vê revestido dessa matéria quanto sem ela, tá? Aí depois nós temos também uma outra propriedade do perispírito, que é a sensibilidade. Quando encarnado, o perispírito recebe as impressões externas. Então, lembra que eu falei para vocês? O espírito pensa, o perispírito emite para o corpo.
e dá o comando, o corpo executa. Então é assim, a sentença, a lei e a execução. A sentença, a lei e a execução. Vamos dizer, ao contrário, a lei, que é o espírito, a sentença, que é o perispírito, e a execução, que é o corpo. Então, o corpo, lembrem sempre, ele é sempre o instrumento de execução. No espírito desencarnado, as sensações, percepções são gerais, ele não localiza ela em determinado lugar, nós localizamos porque nós estamos presos ao corpo. Se eu sentir dor na perna, eu sinto na perna. Os espíritos sentem ali também, mas às vezes eles se confundem, eles não sabem onde é, porque eles estão... A sensibilidade está por todo o perispírito. Também tem mais uma propriedade, o caso de Eurípides Barçanufo e Santo Antônio de Pádua, que é a expansibilidade. Como é que funciona? Por princípio, o perispírito é indivisível, mas ele pode expandir-se. Aí a gente chama de se ampliar, assim, né? A expansibilidade explica os fenômenos da bicorporeidade, que é o caso do Eurípides. Por exemplo, ele pode se expandir de tal forma que ele percebe 2 ambientes ao mesmo tempo. Essa é a questão. Mas, Fabiano, como é que eu posso perceber 2 ambientes ao mesmo tempo? Bom, faz o seguinte assim, vocês, belisquem o braço e belisquem a perna ao mesmo tempo. Vocês não sentem as 2 ao mesmo tempo? Por que vocês sentem o beliscão lá na cabeça, na orelha aqui, e o outro no dedão do pé ao mesmo tempo, se eles estão em 2 lugares diferentes? Porque eu estou mergulhado neste corpo físico, portanto, eu estou tomada deste corpo. Então, eu sinto tudo o que acontece nesse corpo. Quando o perispírito é a mesma coisa, só que quando o perispírito ele se expande, eu continuo sentindo tudo. Tudo que entrar na circunviança desse corpo, desse perispírito, eu vou sentir. Eurípides Barçanufo, então, estava na escola Allan Kardec, que ele fundou, dando aula. E ele vivia com seu perispírito, assim, expansivo. Ele era um médium, um dos mais extraordinários que nós temos no Brasil, que nós tivemos no Brasil. Era um missionário gigante de Jesus, assim. Ele era conduzido por Maria, gente, só para vocês terem uma ideia, tá? A mãe de Jesus o conduzia. Então, chegou, ele se viu fora ele se viu, assim, num outro ambiente, ao mesmo tempo que ele estava na aula, ele percebeu que ele estava num quarto, ao mesmo tempo. Aquilo que eu dei aquele exemplo para vocês. Como eu posso estar em 2 ambientes? Como eu sinto os 2 beliscão ao mesmo tempo. É como se ele estivesse os 2 ambientes dentro dele. E ele viu uma senhora em parto. Ela ia dar à luz. E aí ele auxilia ela com os espíritos levam ele, expandem o perispírito vai longe, expandido. E aí, então, ele ajuda essa senhora a fazer a luz. E o marido dela estava lá e correu até a escola Allan Kardec para pedir ajuda para ele. Então, ele ajuda ela a ter o bebê, e o perispírito se fecha de novo, e ele volta para a sala, assim, ele toma consciência da sala. E aí o marido dela disse assim, chega na sala, doutor Eurípides, a minha esposa está tendo um filho, eu preciso da sua ajuda. E nesse período, o Bezerra parece que tinha... Exato, o Bezerra que tinha auxiliado ele. E aí, então, ele pegou e disse, não, tu volta para lá, porque ela já ganhou. Ela já ganhou o filho. Ela já teve. Bom, como é que na mesa mediúnica se dá isso? O médium, quando ele senta na mesa, ele expande o perispírito. Não é o espírito que entra dentro do corpo dele, ele entra dentro do espaço do seu perispírito, da sua expansão. Vocês entendem assim? Ele se expande, e aí o espírito se expande na mesa mediúnica, eles expandem o perispírito do espírito, e os 2 se misturam. Aí
ele percebe tanto ele enquanto o médium, né? Tanto ele enquanto médium, quanto o próprio espírito. O exemplo que eu dei para vocês. Eu percebo tanto o beliscão da orelha quanto o beliscão do pé ao mesmo tempo. É assim que se dá a comunicação espiritual. Pode falar, amiga. Oi, talvez não tenha nada a ver, mas me veio à mente questão aqui, a questão do membro fantasma. Ela está ligado a... É que, na verdade, ele perdeu o corpo, né? Ele perdeu a perna do corpo, mas não a perna do perispírito. Então, geralmente, está lá. A pessoa sente ainda porque está no perispírito dela. Aquele corpo não se amputou, né, digamos assim, né? Não haveria isso, possibilidade, não tem nada a ver, né? Seria uma... Não, é que, na verdade, a sensibilidade não é, digamos assim, a interpretação não é do corpo, é do espírito. Então, digamos assim, se eu cortar a minha mão aqui agora, eu corto a mão física, mas não corto a mão do perispírito. Entende? Então, por isso, muitas vezes, eu sinto ainda a mão, mas é a mão do perispírito, o revestimento. Só faltou o instrumento, né? No caso ali de Santo Antônio, eu já passo para Zezé, o Santo Antônio ocorreu o mesmo fenômeno, tá? Ele foi defender o seu pai, e que estava em julgamento, e ele estava na igreja dele, e ele teve esse mesmo fenômeno de expansibilidade. Assim, ele sai e vai, e depois volta. Assim, é uma coisa inigualável, assim, sabe? São fenômenos. O próprio o Chico Xavier tinha muito da sua essa expansibilidade, né? Do seu perispírito. O Chico, as pessoas passavam próximo à rua, de trás ele dizia, fulana já está vindo. Jesus Cristo, quando teve o encontro com Públio, por exemplo, que é a existência de Emmanuel no livro Há 2000 anos, e Jesus estava de costa na Galileia. E ele sabia que o Públio estava vindo, sim, porque Jesus vivia com seu perispírito expandido, porque ele assimilava todo o ambiente das dores das pessoas e observava assim o fenômeno. E aí quando o Públio vinha vindo, assim, cerca de uns 15 metros, mais ou menos, aí ele veio com muito cuidado por trás, Jesus estava de costas, e diz assim, por que me procura, senador? E aí ele toma um susto, o senador, porque como é que ele tinha visto ele se ele estava de costas? Porque Jesus já sabia. Isso é uma capacidade nossa, tá, gente? Às vezes a gente tem e nem sabe. Isso faz parte do perispírito, essa expansibilidade. Esse fenômeno, ele acontece sempre nas mesas mediúnicas. Pode falar, Zezé? E só para complementar o que você acabou de dizer, Jesus dizia, né? Podeis fazer tudo o que faço e muito mais se quiseres. Eu ia falar da história de Santo Antônio, você acabou falando. Era isso. Eu ia falar da história dele. Isso. O Eurípides Barçanufo, ele é descrito, então, no livro Ave Cristo. Esses personagens estavam tudo dentro do rol ali, da literatura do Chico. Ele foi filho de Bezerra de Menezes numa das existências, né? Ele foi o Tassiano. Ele odiava os cristãos na época, e o Bezerra, então, tinha muitas crianças que ele cuidava, o irmão se não me engano, era o irmão Corvino. E ele queria muito tornar o filho cristão, assim, mas não conseguia. Daí reencarnou Eurípides mais tarde, aí o Corvino, o irmão Bezerra, que é o Corvino, depois veio a ser o Zaqueu, né? O pequeno. Ele, então, entrega sua vida, o Bezerra, ao cristianismo, e o Eurípides reencarna como o filósofo Lavater. Eu não me lembro que país que é o Lavater. Se é da França ou ele é da Suíça. Eu não me lembro agora. Daqui a pouco a gente vê. Então, é uma relação que eles já tinham entre eles desse passado. E o Eurípides Barçanufo, ele se torna, nos dias atuais, um espírito
extremamente missionário, assim, uma alma assim que a gente, se for estudar a vida dele, é gigantesca, assim. Um espírito visionário, sabe, para o seu tempo. Eu vou passar então a nossa última lâmina, que está escrito fim. Pessoal, até aqui alguma questão? Posso voltar algumas lâminas, se quiser. Lavater era de Zurique, na Alemanha, na Suíça. Na Suíça, né? Eu imaginei porque um amigo meu teve na Suíça e foi lá numa espécie de museu que tinha. E assim também é vocês, tá? Vocês também viveram em outras vidas, tiveram outras existências, foram pessoas que marcaram história em algum momento, e agora também continuam marcando história. Por que que eu digo isso? Porque a ciência do futuro vai perguntar: quem era esta gente que já falava desta ciência futura, que ultrapassou o corpo físico e falava do espírito? Enquanto a ciência do mundo se atém a um corpo biológico para tentar encontrar os problemas emocionais da alma, vocês são cientistas do futuro que já estão lá na essência da nascente do problema espiritual, que está no espírito. Então vocês estão também marcando história para vocês mesmas, né? Porque essa vai ser a mais bela de todas as vidas que vocês tiveram, porque nós estamos entrando no ápice da transição, e no ápice da transição vocês estão aqui estudando, enquanto muitos estão enlouquecendo. O Guido queria falar? Eu tenho uma pergunta ainda no final. Você mostrou essa imagem com vários corpos, e então o espírito, ele continua com a sua individualidade, né? Em todas as encarnações. E ele leva todas as experiências que ele fez. Eu gostaria de saber no qual... Porque o perispírito, ele está mudando, né? Se depois vai para outro planeta, vai mudar. No qual parte está levando todas as informações e experiências que ele já fez? Digamos assim, fica lá no espírito, tá? Não no perispírito. Tanto a experiência, o aprendizado, ela vai ficar sempre junto dessa individualidade, como tu bem citou, no próprio espírito, tá? O perispírito, ele, assim como o corpo, ele é só refletor, ele só reflete, né? Ele só, digamos assim, é objeto de manifestação de estar neste mundo, né? E nos mundos que tem. Ele evolui não nesse sentido como o espírito, né? Quem evolui é o espírito. O perispírito não evolui, ele se transforma. O corpo evolui nesse sentido, de se transformar. Ele sai de um estado para um outro estado. Ele vai ficando sempre de acordo com o espírito, ele vai ficando melhorzinho. Até que tu vai perdendo essas couraças, ele vai perdendo. Então, chega um momento que tu não precisa daquela última lá, ó, que é o corpo físico. Aquela lá nunca mais tu vai precisar dela. Então, sai. Ou seja, o espírito, quando não tem uma necessidade de encarnar em corpos. Porque ele não precisa mais trabalhar o seu espírito na matéria. Ele já entendeu e já evoluiu. Então, agora ele vai permanecer para sempre em outros corpos muito mais sutis. E aí ele vai perdendo as formas, ele vai ganhando outros tipos de beleza, né, que a gente não consegue nem imaginar, né, gente? Como é que a gente podia imaginar que beleza é essa? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos voltar lá naquela escadinha lá da evolução. Vamos pegar o segundo lá da evolução aqui, ó. Tu consegue imaginar que essa beleza dessa anatomia aqui, ele conseguiria vislumbrar? Não, né? Dificilmente ele conseguiria. Agora imaginem, aí o Chico pergunta para o Emmanuel assim, o Emmanuel, quer dizer, diz para o Chico, a natureza da evolução entre os animais até nós é gigante.
Da mesma forma que entre nós, aos espíritos iluminados, também é gigante. Se para os animais, até nós, eles são animais grosseiros, nós somos animais grosseiros comparados aos espíritos iluminados. É como se nós fôssemos ainda animais, perto dos espíritos mais iluminados. Porque a gente saiu dessa fase, mas aqui dentro, a gente, aqui ó, no coração deste homem aqui, e na cabecinha dele, ainda dorme um pouco, muito disso aqui ainda. Ainda dorme muito. Ainda bem que os espíritos iluminados não estão vendo a gente assim, né? Eles são muito bondosos. Ah, tu falou agora num ponto muito importante, e eu acho que tu foi brilhante em falar isso, porque os espíritos iluminados nos veem a nossa essência. Eles não veem a nosso lado feio, sombra. Eles veem como artista vê uma argila. O artista não olha a argila, mas a escultura que ela se tornará. Jesus não via Públio, ele viu Emmanuel. Jesus não viu Saulo, ele não viu, ele viu Paulo, ele viu o apóstolo. Ele nos vê como nós podemos ficar. Uma pessoa que ela é especialista, por exemplo, qualquer coisa que ela seja especialista, e se ela acha aquele objeto no lixo, ela não olha o objeto no lixo, ela olha como ele pode ficar. Vocês já entenderam? Por exemplo, assim, quem entende de uma roupa, quem entende de um objeto, alguém vai dizer assim, por exemplo, vamos pegar uma roupa, eu fui lá num brechó e vi aquela peça, eu vou dizer assim, nossa, isso aqui vale muito. Mas vale porque está ali, a essência está lá na pessoa, ela sabe o valor daquilo. Ela sabe o valor daquela roupa. E assim é os espíritos superiores. Eles têm um valor inigualável por nós, mesmo que a gente não nos reconheça ainda. Eles têm. Então, eles nos olham como nós vamos ficar depois de lavadinho, passadinho, cheirosinho. Aí eles vão ver. Então, eu me lembro que a minha irmã, eu me lembro muito bem de uma situação dessa, que eu tinha uma camisa, e disse, essa camisa aqui não dá mais, não sei o que. Ela disse, não, isso daqui que eu vou dar um jeito nela. Ela pegou aquela camisa, botou na máquina, botou isso, botou aquilo, passou, ficou aquele vislumbre. Eu disse, mas como que ficou isso? Porque ela viu como iria ficar, o olhar especialista, o olhar de uma pessoa especialista. O especialista é esse, ele não olha o objeto como ele está, ele não olha o carro sujo, ele olha depois de limpo. Ele não olha aquela casa feia, ele olha como ela vai ficar. É assim os espíritos superiores. Ele é assim que eles nos fazem. Pessoal, nós temos 1 minutinho ali para encerrar. Vou fechar aqui. Dona Luzia. Mais alguma pergunta? Nenhuma manifestação? Tudo bem? Então, vou passar para a Ivone, para ela fazer a nossa oração, a nossa prece final. Pai de amor, sim. Pai de amor e de bondade infinita, a nossa gratidão, Senhor, por ter enviado para a Terra, em primeiro lugar, ajudar na construção do nosso planeta, o teu Filho, Jesus. E darmos esse Filho para nós como nosso guia e modelo. Mestre amado, nós te agradecemos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, por essa tarde maravilhosa que passamos, por tudo que colhemos, que aprendemos,
com os conhecimentos do nosso querido Fabiano, de todos os nossos irmãos. Senhor, gratidão é o nome para tudo isso. Nós todos que aqui estamos ligados com um pensamento só, um só coração, pedimos-te, ó Senhor, tenha de compaixão e misericórdia do nosso planeta Terra, de todos os habitantes do planeta, que cada um, Senhor, possa olhar com os olhos da vida, do amor e da caridade. Porque os irmãos espirituais contam conosco para nós fazermos a nossa parte e que nós possamos fazer o melhor que temos em nós, doarmos o melhor de nós, porque o pior de nós, eles conhecem, eles sabem, e assim mesmo eles não nos cobram. Como disse o nosso irmão no finalzinho do estudo, eles sabem quem somos, sabe que pode contar conosco, que um dia nos lapidaremos e seremos aquelas criaturas, aqueles seres que Jesus conta conosco. O nosso muito, muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a Boa todos. noite, pessoal. Boa semana. Muito Boa obrigada, semana para Fabiana. Boa noite a todos. Ótimo fim de Boa noite para domingo. todos. Boa semana. Maria, José. Boa semana. Boa noite. Boa Obrigada. noite a todos. Obrigada. Boa Boa noite. noite.